Olá, nessa aula trataremos aí da proteção diferencial residual, ok? Diferencial residual. Vamos a uma situação aí real, tá? Você tem uma geladeira velha, tá? Essa geladeira que ela tem pezinhos aí de plástico, tá? Essa geladeira ela é alimentada aqui por fase e neutro, tá? Então ela tem aqui a alimentação dela fase e neutro, ok? Você se aproxima dessa geladeira, vou desenhar aqui uma pessoa. E você encosta, você está se aproximando dessa geladeira, daqui a pouco você encosta nessa geladeira e, em função de um defeito que essa geladeira tem, desenhar alguma... Aqui eu vou representar esse defeito. Nós temos aqui uma... Vamos imaginar, ela tem um... Tem que desenhar mais ou menos aqui o defeito. Aqui nós temos o fio, esse fio fase, digamos que aqui está tudo isolado. Mas tem um ponto ali dentro interno, tá? Que faz com que esse ponto faz com que o potencial do fio acabe conectado na carcaça da geladeira, tá? Então o que vai acontecer? Vai acontecer aqui quando você encostar na carcaça, toda a carcaça dela estará de fato energizada. Aqui não ficou legal porque eu botei isolante na mesma cor, então vou botar um isolante aqui em cor, vou botar em verde aqui, tá? O verde também não é legal, é azul então. Tá assim, ó, aqui é um isolante aqui, tá? Então, o que acontece? Quando você encostar na carcaça, imaginemos que nós temos aqui um piso aqui que está um pouco úmido, sei lá, é natural, todo piso sempre estará um pouco úmido. O que vai acontecer? Estando esse piso úmido, ele automaticamente ele estará aterrado, tá? Vocês sabem que o fio neutro ele é aterrado, tá? Então o que acontece? Acontecerá que você, como usuário, entrará nesse circuito. Você será uma carga, de fato, tá? Haverá uma circulação de corrente aqui, desenhar pontilhar essa circulação aqui, está aqui na cor vermelha mesmo, tá? Vai haver uma circulação de corrente passando pela carcaça da geladeira por você, por esse piso úmido e fechando um circuito aqui, ok? Fechando um circuito aqui, fase neutro, ok? Que fase terra na situação. O que acontece? Você está dentro de um circuito, aqui está seu coração, no meio do circuito, tá? O que você vai acontecer? Você provavelmente vai sofrer ali uma fibrilação, ok? Isso é extremamente perigoso, é o tal do choque, tá? Felizmente, boa parte das vezes nós tomamos o susto do choque ali, né? E ele acaba passando por a pessoa naturalmente não é extremamente magra assim, ele acaba passando por um caminho e pega muito pouco no coração, tá? Eu pergunto a você, um disjuntor termomagnético protege? Seria capaz de proteger esse usuário dessa descarga? Não. Por quê? Porque nós não temos de fato uma sobrecarga, tá? O corpo humano ele é uma carga consideravelmente baixa, tá? Sendo uma carga baixa, o disjuntor termomagnético não vai ser sensibilizado a proteger o usuário, tá? Sendo que não se esqueçam que a proteção para sobrecorrente ela demora também para atuar, tá? Então de forma nenhuma poderíamos deixar uma pessoa grudada nessa geladeira aí
passando uma descarga elétrica por ela. O que é normal? Normal é a pessoa, quando sente o choque, automaticamente os músculos se retraem e a pessoa automaticamente se afasta do perigo. Tá? Só que pode acontecer situações que a pessoa pode, por exemplo, de mão fechada, pegar uma maçaneta na geladeira e pode ficar colada, porque a tendência do músculo é retrair, vai colar e vai continuar tomando esse choque, vai ter essa descarga elétrica por ela. Tá? Aí vem uma informação interessante. Correntes aí mortais, fatais, vou botar aqui, ó. Correntes fatais, elas ficam na casa aqui para adultos na faixa aí de 50 miliamperes, tá? 50 miliamperes, conforme aquela aula de matemática, é igual a 0,05 amperes. Okay? Isso aqui é muitíssimo baixo. Tá? Felizmente, foi desenvolvida aí uma solução, um equipamento que protege de fato as pessoas desse tipo de descarga. Por causa de um equipamento defeituoso, por exemplo. Tá? O que é essa solução? Tá? É o chamado interruptor diferencial residual. Tá? O que seria um interruptor diferencial residual? Tá? Eu vou desenhar um circuito aonde aqui mesmo. Nós temos aqui temos aqui o neutro. Falei neutro, está aqui. Tá aqui o neutro, aqui está o fase, ok? Aqui nós temos alguma carga. Tá? Vou botar aqui C de carga. Tá? O que acontece num circuito que está com funcionamento normal? A corrente que vai pelo fase, ela voltará pelo neutro. Ok? Então, se nós temos aqui uma corrente coloquemos aqui uma carga de 10 amperes, o que vai, os 10 amperes que vão, eles retornam. Essa é a condição ótima do circuito, nós não temos nenhuma fuga na carga, ou no circuito, daqui para frente nós não temos nenhuma fuga. Tá? Aí o que acontece? Tá? Pode acontecer de nós termos alguma fuga dessa carga para a terra, desenhar a terra assim. Tá? Por algum motivo temos alguma fuga. Tá? Então aqui a gente teria de fato fase conectando ali. E em função dessa fuga nós temos um aumento de corrente. Tá? A corrente da fase não vai ser mais 10 amperes, vai ser 10,1 ampere. Tá? É uma falha pequenininha ali que deu uma carguinha, uma exigência a mais da fonte. Tá? Então nós temos o que aqui? Ó? Nós temos uma corrente que vai igual a 10,1 amperes e uma corrente que volta igual a 10 amperes. Tá? Se eu pegar a corrente que vai e subtrair a corrente que volta, nós teremos 0,1 ampere. Ok? Aí o equipamento, o interruptor diferencial residual, ele é conectado de forma diferente do disjuntor termomagnético. Tá? Ele é conectado nessa situação. Tá? Ele tem de fato 4 pontos de conexão, um para a entrada da fase, outro para a saída da fase, tá? Um para a entrada do neutro, outro para a saída do neutro. Tá? Então dentro desse cara é feito esse cálculo. Tá? E ele tem a seguinte sensibilidade. Tá? Se a corrente que vai menos a corrente que volta for maior do que 30 miliamperes, que costuma ser o valor usual, então ele vai abrir o circuito. Tá? Ele vai de fato abrir fase e neutro. Tá? Aqui estão os terminais dele. Tá? Normal, ele está conectado. Aí ele percebeu a diferença, ele vai automaticamente botar uma seta só para dizer que é tudo de uma única vez, ele vai automaticamente abrir esse contato. Tá? Então essa é a lógica de funcionamento aí do disjuntor, do interruptor diferencial residual. Tá? Ele percebe variações de corrente, variações pequeníssimas de corrente. Em função dessa variação pequeníssima, ele acaba abrindo o circuito para tirar a
atenção de uma pessoa que ali esteja conectando, ou, por exemplo, um circuito, aqui vamos colocar o fio terra, tá? Nesse caso aqui vamos conectar o fio terra, tá? Antes mesmo até de uma pessoa se conectar, já que essa carcaça estaria energizada, automaticamente o fase já iria para o fio terra por aqui. Vou tirar por aqui. Iria para o terra, tá? Então nós teríamos o que aqui, até para as coisas fecharem, ó, nós temos o que? Nós temos 10,1 amperes indo pelo fase, nós temos 10 amperes voltando pelo neutro e nos resta aqui o que? 0,1 amperes voltando pelo terra, tá? Percebendo essa diferença de corrente, o interruptor ele vai atuar. Então a pessoa, até vou desenhar um pouquinho melhor aqui. O que nós temos? Nós temos a falha, a pessoa, o ambiente aqui molhado, e aqui temos o interruptor diferencial residual aqui, ok? Nesse caso aqui nós não tínhamos o fio terra conectado, então nós não tínhamos essa corrente aqui circulando. Iam 2 amperes para a geladeira, voltavam 2 amperes, tá? Aí a pessoa entrou em contato, através dessa pessoa surgiu uma corrente aqui de 45 miliamperes, tá? Isso pode ser fatal também, da forma que depende da condição cardíaca da pessoa, 45 miliamperes também são fatais. Então nós temos aqui 10,045 amperes, tá? 45 miliamperes é 0,045 indo e 10 amperes voltando, tá? Então o equipamento vai perceber essa diferença de corrente e vai abrir o circuito tirando a energia da geladeira e protegendo a pessoa, tá? Então nós temos o que aqui? O disjuntor, o interruptor diferencial residual. Ele de fato não precisa, para atuar, de um terra conectado à carga, só que havendo terra conectado à carga, a falha, que provavelmente essa falha que energizaria a pessoa por ela passar uma corrente muito rápida, ela nem vai acontecer, porque a terra já vai drenar quando o fiozinho soltou lá dentro, já vai encostar na carcaça e o terra já vai drenar essa corrente e ele vai atuar. De fato a pessoa vai lá, a geladeira parou de funcionar, mas a pessoa não levou choque e vai ter que investigar ali o problema e mandar arrumar esse eletrodoméstico. Tá? Agora a questão da utilização desse interruptor diferencial residual. Tá? Vocês sabem que o circuito de iluminação, eles não precisam, conforme norma, de fio terra. E eles também não precisam de interruptor diferencial residual, de proteção diferencial residual. Tá? Então, o dispositivo de proteção residual, ele se aplica para tomadas de uso geral e para tomadas de uso específico. Tá? A iluminação, talvez o pessoal pense, quem é que vai encostar numa luminária energizada? Quem é que vai se prestar a subir numa escada e tocar nessa luminária, né? E o cara também pensa, se o cara vai mexer numa luminária, ele vai desligar o disjuntor, ou se der um problema sério, ou vai simplesmente desligar o interruptor para trocar a lâmpada ali, que já é difícil se a lâmpada estiver queimada, é melhor de fato desligar o disjuntor térmico ali. Então, dispositivos aí de proteção residual se usam em tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Tá? Onde de fato é imprescindível se utilizar um chuveiro, uma torneira elétrica, algo que envolva aí umidade em excesso. Tá? Aí vem aquela questão, nós temos os circuitos, que tem fase, neutro e terra. Tá? E nós temos uma proteção imprescindível aqui, que é a proteção termomagnética, tá? Disjuntor termomagnético. Tá? Aí é necessário também para esse circuito aqui de tomadas de uso geral, por exemplo, instalar o interruptor diferencial residual. Tá? Ele, como nós vimos, ele pega tanto fase quanto neutro. Ele tem o disjuntor termomagnético, ele tem 2 pontos de conexão, e o interruptor diferencial residual ele tem 4 pontos, ok? O pessoal, sabendo desse par aqui que costuma ser conectado junto, eles criaram um outro dispositivo, né, que engloba os dois.
fazer um desenho diferente aqui. Desenhar assim para ficar melhor. Esse dispositivo ele tem também 4 terminais. Tem um terminal aqui para ligar a entrada da fase, um para ligar a saída da fase, um para ligar a entrada do neutro, para ligar a saída do neutro, ok? Esse dispositivo aqui ele junta o D dos disjuntores termomagnéticos com o DR do interruptor diferencial residual. Nós temos o DR, tá? Também se usa muito a expressão apenas DR, o disjuntor residual. A questão é que o IDR ele não tem a função de proteção termomagnética, tá? O disjuntor termomagnético, naturalmente, até por ter apenas 2 pontos de conexão, não tem a proteção diferencial residual. Então o pessoal criou um equipamento único que possui as 2 proteções, que é o DDR, tá? Esse equipamento, ele naturalmente ele é mais caro, porque a exigência, a inteligência, a estrutura interna desses interruptores diferenciais residuais, essa proteção diferencial residual, ela é bem mais complexa, acaba tornando o equipamento mais caro, tá? Então, o que existe, tá? São valores tabelados aí de IDRs, que seria ele isolado, o que exigiria a utilização de um disjuntor termomagnético, ou apenas o disjuntor, o disjuntor completo diferencial residual, que tem os 2 juntos, tá? Então nós temos aqui nessa tabelinha aqui, de forma extremamente simplificada, caso se optar por utilizar um disjuntor, os 2 disjuntores, um disjuntor e um interruptor diferencial residual, aí em função da corrente do disjuntor se define a corrente mínima do IDR, tá? Aí você pergunta, pô, como é que eu falo em corrente para um IDR? Porque o IDR de qualquer forma vai ter a corrente do circuito passando por ele, então ele tem que suportar essa corrente. Então por isso que tem que se usar sempre um valor de corrente mínima do IDR pelo menos superior, pelo menos igual ao do disjuntor termomagnético, tá? Então nós temos aqui os padrões, né, dos IDRs de 25 amperes, que pegaria toda essa gama aqui de disjuntores de 10, 15, 20, 25, 40 seria o 30, 40. Aqui temos, por exemplo, o IDR de 63, ele está acima de um disjuntor térmico de termomagnético de 60 e também de 50. E aqui nós temos então, portanto, temos aqui os valores comerciais aí de IDRs, tá? E também esses valores aqui são também os valores comerciais de DDRs, tá? Então, vou botar uma notinha aqui. Não vou botar, deixa assim que os DDRs também são comercializados com esses valores, tá? Pensando agora no quadro de distribuição, tá? Uma instalação aí simplesinha, monofásica, ela teria, desenhar aqui nosso quadro de distribuição, tá? Tem os eletrodutos saindo, é por aqui também. Nós temos aqui a barra de neutro, vamos desenhar ela à esquerda, a barra de terra aqui desse lado. E nós temos aqui os diversos disjuntores, tá? Os disjuntores termomagnéticos, tá? Esse cara aqui é um DTM, esse cara aqui é outro DTM. Temos mais um DTM aqui. Temos a entrada da fiação, tá? Aqui temos as diversas saídas, tá? Então, vindo lá do quadro do medidor, nós temos antes eu vou representar a questão aqui de como utilizar os DTMs e o DDR, tá? O que acontece no quadro, o que costuma acontecer, se chega nesse quadro em um DDR, tá? Então esse cara ele vai ser um disjuntor de proteção termomagnética e diferencial residual geral. Se usa um único DDR, porque ele é mais caro, então se compra um único, tá? Que já faz também o viés aí de proteção térmica, tá? Então se chega com a fase nesse DDR, e desse DDR se leva a fase para os demais disjuntores, tá? E também temos trazer mais para cá para não confundir muito, trazer mais para cá a fase. Então se liga aqui o cara, ok? E também temos, passando pelo DDR, como vocês sabem, o neutro. O neutro entra no DDR, só que daqui do DDR nós levamos ele até a barra de neutro, tá? E ainda falta o terra. O terra não passa pelo DDR, tá?
Então aqui é um uso muito normal, tá? De DDRs. Aqui vou mostrar para vocês aqui essa abordagem aqui. Aqui nós temos um IDR, um interruptor diferencial residual, tá? Mas no caso esse cara teria que ser um DDR aqui, porque ele tem a função de proteção geral, que é esse caso aqui que nós mostramos. A diferença aqui nesse exemplo é que nós temos duas fases chegando no disjuntor diferencial residual. Então nós temos as duas fases, essas duas barras elas distribuem as fases para os disjuntores térmicos, ok? E o neutro, como vocês viram, ele passa pelo DDR antes de ir para a barra de neutro, tá? E uma outra situação possível de se utilizar, né, é mudar um pouquinho a tática aqui, ó. Nós teremos um disjuntor termomagnético. Esse aqui é um caso que nós temos duas fases, chega no disjuntor termomagnético, aí distribui de forma mais equilibrada possível, tá, entre todas as cargas. Temos uma fase que vem para os disjuntores aqui da esquerda e outra fase para os disjuntores da direita. E temos o neutro que vem direto para a barra de neutro e distribui para todos os circuitos, ok? Aí o que acontece? Nós teremos casos aqui, deixa eu ver se tem algum caso aqui, tipo aqui, por exemplo, o circuito 1, tá? Ele deve ser um circuito de iluminação. Aqui está escrito, a NBS 5410 também prevê a possibilidade de optar pela instalação de disjuntor do tipo diferencial residual ou interruptor diferencial residual na proteção geral, tá? Que é aquele caso que nós vimos antes, tá? Na proteção geral. E nesse caso aqui é um caso em que optou-se aqui por utilizar interruptores diferenciais residuais na sequência de disjuntores térmicos magnéticos, que é aquele caso que nós tínhamos o disjuntor térmico separado do IDR, tá? Que é um caso que observa que a gente vai ter um custo muito maior, porque apesar de não se utilizar para os circuitos de iluminação o IDR, para cada uma das tomadas de uso geral ou uso específico acaba sendo necessário instalar um IDR, tá? A partir desse desenho aqui, tá? Os senhores terão exercícios aí para fazer alguns cálculos, tá? Envolvendo essa tabela anterior aqui de dimensionamento da proteção termomagnética e dos condutores, e também vocês terão que fazer esse desenho aqui para poder de fato aí incrustar esse conhecimento de como funcionam as proteções termomagnética e residual e como esses equipamentos são conectados dentro do quadro de distribuição, tá? Podem representar, provavelmente vocês vão optar no exercício, eu já vou deixar pronto aqui, devidamente encaminhado essa divisão aqui para que vocês possam, pelo menos essa parte interna, para que vocês possam colocar os disjuntores e indicar a saída aí para os eletrodutos, tá? Colocar os eletrodutos dos lados, tá? Ficamos por aqui, façam os exercícios e revejam essa aula, reassistam essa aula até firmar esses conhecimentos, né? Até a próxima.